Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o professor especialista em Direito Previdenciário, o advogado Sérgio Pardal Freudenthal, e o mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, colega, jornalista, colunista do semanário BocNews, professor Marcos Vinícius Batista. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. O hospital terá que explicar cobrança de taxa abusiva. Na Folha de São Paulo, Pisolato é preso na Itália e Brasil pedirá sua extradição. Mesma manchete no Estadão. Pisolato é preso na Itália e Brasil vai pedir extradição. No Santa Portal, Corinthians e São Paulo perto de acertar em troca entre Pato e Jadson. No site do BocNews, EMTU garante o início de testes do VLT para julho. No G1 Santos e região, jovem deixa rastro de sangue e finge dormir ao ser pego. No portal da UOL, João Paulo Cunha tentou lobby para evitar processo de cassação na Câmara. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, enquanto a presidente Dilma Rousseff garante que o Brasil está no rumo certo em termos de economia, um dos candidatos de oposição, o presidenciável Eduardo Campos, governador de Pernambuco, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, diz que o Brasil saiu dos trilhos e está completamente parado. É a campanha presidencial a pleno vapor, mesmo a 8 meses das eleições. Mas enquanto os candidatos à presidência trocam farpas, isso acontece quase que diariamente, o Brasil real do cidadão comum vai sofrendo com os apagões de energia elétrica, com os problemas nas unidades de saúde, onde falta de tudo, de médicos até refrigeração em pleno verão senegalesco como este que estamos enfrentando. O brasileiro sofre com os problemas da criminalidade, os índices cada vez mais altos, com a violência sem controle, entre tantos outros problemas, entre tantas outras dificuldades do cotidiano. Este é o Brasil real. E um Brasil assim, um país assim, não pode estar, convenhamos, no rumo certo. No programa de hoje, nós vamos tratar de todas essas questões, entre outros temas relevantes. Mas tudo isso assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas. Paula. A previsão para esta quinta-feira é de sol com poucas nuvens. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva para hoje. A temperatura varia entre 23 e 34 graus em Santos. As ondas podem chegar a, no máximo, 1,5 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito na chegada a São Paulo pela Anchieta no trecho de Planalto, entre os quilômetros 20 e 18 e do 13 ao 10. Está em vigor a Operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 9 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 9 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho.
Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Tempo de saúde. O Saúde Não Tem Preço oferece remédios de graça para todos os brasileiros com hipertensão, diabetes e asma. Não é mesmo? Ganho remédio de graça, a farmácia é bem próximo da minha casa e a economia que eu tenho eu invisto na minha família. O Saúde Não Tem Preço vai ajudar ainda mais gente a economizar com remédios e usar seu dinheiro para outras necessidades. Procure uma farmácia da rede, aqui tem Farmácia Popular. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Ministério da Saúde, Governo Federal. Santa Cecília TV. Os melhores programas, as melhores propostas. Tudo aqui. Social. JB. Estúdio Letícia. Decor News. Alta qualidade. Estilo. Santa Cecília TV. Um mundo de informação e entretenimento para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 6 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o advogado especialista em direito previdenciário, professor Sérgio Pardal Freudenthal, e o colega jornalista, mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Marcos Vinícius Batista. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. A partir de agora, a presença dos alunos das escolas municipais de Santos vai ser registrada por um sistema de biometria. É o que vamos acompanhar na reportagem de Felipe Gongola. Antes de começarem os estudos, Cauane agora precisa colocar o dedo nesse aparelho. A máquina de biometria registra a presença dela na escola. Eu boto o dedo, aí apaga a luzinha, aí eu tiro o dedo, aí vejo, aí aparece meu nome. O sistema de biometria está em funcionamento essa semana. 4 escolas municipais de Santos receberam os equipamentos para testar a tecnologia. A expectativa é ampliar para outras unidades de ensino. 30 unidades de ensino de Santos, ensino fundamental, também receberão o projeto Biometria. A expectativa é de que durante 2014 todos os equipamentos sejam instalados em cada uma dessas unidades. A principal função do sistema de biometria é controlar a frequência dos alunos. Os pais serão avisados na hora quando o filho não registrar a presença. A partir de 1h30 após o sinal, é disparado um SMS para o pai dizendo que a criança não foi registrada na escola. Até as cozinheiras vão ser beneficiadas pelo sistema. Agora elas vão saber em tempo real quantos alunos estão na unidade. Se a gente tem a entrada às 7 da manhã, às 7h10, a gente já pode tirar um relatório do sistema apontando a quantidade real de alunos naquela unidade para que a gente evite o desperdício de alimentos. Para ajudar os pais e alunos a conhecer a novidade, a Secretaria de Educação está entregando esse gibi educativo para esclarecer as principais dúvidas. Para nós, professores, vai ser uma comunicação em tempo real com a orientação, para que haja uma comunicação familiar em relação à infrequência dos filhos. Eu acho assim, que foi melhoria para todos. Outra novidade para o ano letivo é a proibição de aparelhos eletrônicos em sala de aula. A lei prevê punições para o aluno infrator, como advertência verbal e escrita. O aparelho celular, os tablets que nós estamos adquirindo, isso tudo vem logicamente para somar tecnologia e trazer um pouco mais de ferramentas, de instrumentos para o professor trabalhar. Só que tem tudo a hora certa, né? A hora do tablet, a hora do celular, a hora de outros materiais, outros equipamentos que teremos em uso. E o professor tem aí autonomia para proibir o uso de celular, agora reforçado pela legislação, que eu acho que foi uma boa medida, foi bem positivo. Muito bem, aí está a reportagem a respeito. Interessante observar que a biometria, no caso dos alunos, é importante no sentido de que
de registrar a presença do aluno, até para a segurança do próprio aluno, enfim, para toda a escola, é uma medida muito interessante, mas por outro lado também tem a medida da legislação que proíbe o uso de celulares e tablets, fruto de uma legislação da Câmara Municipal, que foi sancionada pela Prefeitura. Num primeiro momento, a própria Secretaria de Educação questionou muito essa legislação, posicionou-se inclusive contrariamente. A própria Secretária de Educação, a professora Jocélia Fontoura, disse isto aqui no programa, no Jornal em Foque, ou seja, das restrições da própria Secretaria a essa medida, e agora buscou-se uma solução consensuada no sentido de que caberá ao professor, em sala de aula, proibir ou não o uso dos tablets. Mas enfim, professor Pardal, o senhor também é professor, também leciona, né? Como é que o senhor vê essas medidas, enfim, relativas à identificação dos alunos, à biometria e também à proibição do uso de tablets e celulares? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Ora, é um prazer estar no seu programa, Lascala, que tem uma audiência fenomenal na região e é muito comentado, inclusive. Isso é que é bastante interessante. Olha, eu acho que a ideia da medição biométrica não tem nada de ruim. É bastante razoável. Por exemplo, a coisa que eu odeio fazer é chamada. Eu não faço chamada. Não faço chamada por algumas razões. Primeiro, que a minha matéria, Direito Previdenciário, costumeiramente tem uma aula dupla e nada mais na semana. Então não dá para eu perder tempo fazendo chamada. Em segundo lugar, para ficar passando listinha, eu dou risada e digo, tem que fazer que nem no meu tempo, lá no Largo, que tinha o Bedel. Então o Bedel passava pela sua carteira com aquele baita livrão e você assinava, né? Se ele olhasse para sua cara e achasse que você não era você, pedia documento. Então, isso não dá para retornar. Evidentemente, é preciso ter a presença constante dos alunos, mas não dá para o professor estar fazendo esse tipo de medida. Eu nunca gostei de fazer chamada, nem de conferir lista de presença. Então, eu acho que é bastante promissor. Por outro lado, também é bom lembrar, você tem a presença na escola e não na sala de aula. Sim. Isso também sempre é bom lembrar. A presença na escola é uma coisa, na sala de aula é outra. Então, também é bom se pensar bastante. E, por fim, essa questão do tablet, do celular e tal, é evidente que na sala de aula o comando é do professor. Claro. Se a lei deve trazer ou não, eu sempre tenho um pouco de medo de lei demais, né? Sabe que lei demais é complicado, né? A intervenção do Estado não tem esse poder todo. Eu acho que o poder do professor, a autoridade do professor é que tem que ser respeitada. E as escolas devem trabalhar isso o tempo inteiro. Sem dúvida nenhuma. Professor Marcos Vinícius Batista, bom dia, obrigado pela presença, Marcos, mais uma vez. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, a questão da biometria é o Bedel eletrônico. Acabou com qualquer possibilidade de matar a aula e tal. Em princípio, é uma medida válida, claro, evidentemente. E eu concordo com o Pardal, né? Estar presente na escola fisicamente é uma coisa, a questão pedagógica é um outro ponto. Já a questão dos celulares, nós discutimos aqui, junto com a Jocélia, e eu escrevi lá no Boc News a respeito, né? É mais uma lei inútil, né? É mais um exemplo de como o Poder Legislativo precisa se rever e precisa ser revisto, né? Muitas vezes é o caso dessa legislação, de vereadores querendo mostrar serviço no final do ano e entrou no pacote de leis aprovadas aí no final do ano passado, né? E é uma questão de bom senso, você não precisa de legislação para isso, né? Até porque quem vai fiscalizar? Claro. A autoridade é do professor. A autoridade é do professor. E o bom senso dos alunos e de quem está no comando dentro da sala de aula, no caso do professor. Aí você tem a mão pesada do Estado tentando regulamentar, né, uma relação cotidiana, mínima, né? É o caso de vereador querendo mostrar serviço no Poder Legislativo. Aliás, a respeito desse tipo de situação, Marcos, vale sempre lembrar, Pardal, uma situação assim incrível na Câmara Municipal de Santos e em outros legislativos também. Os vereadores muitas vezes apresentam projetos e esses projetos são inconstitucionais. E projetos são encaminhados normalmente para as comissões permanentes. Vai à Comissão de Justiça e Redação, ela dá um parecer, exala um parecer contrário exatamente pela inconstitucionalidade do projeto. O projeto volta ao plenário e a soberania do plenário soberano, então aprova aquela inconstitucionalidade e vai ao Executivo, quer dizer, transfere o problema para o Executivo, para que o Executivo vete ou sancione. Se ele veta, corre o risco de ter o seu veto derrubado na Câmara e do todo o desgaste político.
Se sanciona, torna-se uma lei inútil, inócua, como fez referência o professor Marcos. Portanto, eu acho que também essa situação no Legislativo teria que ser revista. Porque não é possível uma situação dessa, Pardal. Não, sem dúvida. Agora, na verdade, o problema brasileiro é para que serve o poder legislativo. Essa é uma grande discussão. Faz tempo que se discute isso, em especial nas câmaras municipais. Eu me lembro, uma grande discussão que teve sobre isso era a questão do pagamento, né? Vereador deve ou não deve ter o seu salário? Olha, eu digo, pode até acabar com o salário do vereador, mas o melhor seria mesmo um grande conselho. Por que não fazemos um conselho municipal de 300 eleitos em todos os bairros e dali fazemos a discussão da lei? Não é? Porque, afinal de contas, a legislação municipal e a legislação estadual tem obrigatoriamente que ter o acompanhamento da lei federal. Acompanha a lei federal, acompanha a Constituição. Então, evidentemente, não adianta esse tipo de bobagem. É bem comum, quando a Câmara está revoltada com o prefeito por qualquer razão, acontecer esse tipo de jogado. Vai e volta, a derrota do veto. Veja, o veto, na maior parte das vezes, é simplesmente do ponto de vista técnico e não político. A gente teve no Guarujá, no final do ano passado, a legislação aprovada que que determina que funcionários de primeiro escalão tenham que residir no Guarujá. Ou seja, os secretários, o procurador tem que morar no Guarujá. Dizer, foi o típico caso em que os vereadores estavam de mal da prefeita, né, e passaram a legislação para provocar um problema para a administradora. Em cima do que ela tinha, em cima do que apresentava naquele momento. Agora, e a Assembleia Legislativa do Estado? Serve para quê? R$1 bilhão por ano. O que faz aquele negócio lá? Evidentemente, existe uma discussão muito maior sobre a questão do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, eu entendo que é unitário. Eu não compreendo aqui uma federação de coisa nenhuma. Federação é outra coisa. Federação é preciso ter autonomia tributária, autonomia no direito penal. Aqui no Brasil, o que nós temos são regiões com administradores e que se chamam por um acaso do destino Estado, mas que não são Estados, não são. E aí começa uma outra discussão. Bacana, nós temos o Senado, que no meu entendimento também não vale nada desse ponto de vista. Mas tudo bem, vamos dizer que o Senado tenta garantir um mínimo de representatividade territorial. Ora, se for assim, então a Câmara Federal deve representar de verdade a população. Ou seja, em tese, a Câmara Federal representa o cidadão, né? E não representa de verdade, porque o cidadão paulista vale menos que o cidadão do Piauí. Claro. Aí é uma questão de votação. Eu para mim, não teria dúvida. Para mim, o caso seria o seguinte: vamos definir o mínimo. Tá, qual é o colégio eleitoral mínimo? É aquele lá, tudo bem. Quantos deputados deve ter? 10? Tá bom. Então, pega aquele colégio eleitoral, divide por 10 e a partir daí você sabe o que os outros vão ser. Ah, mas aí em vez de 600 deputados vai ter 1.200. Pode ser. Mas veja, a representação ou é verdadeira, ou nós temos essa maluquice que é a legislação de hoje, com uma discussão muito maior sobre o que é o Nordeste, como funciona, o que serve. E dentro dessa mentalidade, Pardal sabe disso, né, como profissional do direito, os políticos, né, incorporaram a ideia de que bons serviços prestados é uma grande ficha corrida de legislação aprovada. Sim. Ou seja, ao invés de fiscalizar o Poder Executivo, por exemplo, estabelecer um diálogo com o Poder Judiciário, não, eu vou entupir a Comissão de Constituição e Justiça de propostas de nova legislação, muitas vezes idênticas àquelas que já existem. Né? E às vezes beira a verdadeira loucura. A gente estava conversando, Chico, sobre a questão da aposentadoria especial. Sim. A aposentadoria especial tem uma legislação que foi modificada, a pressão neoliberal, tudo bem, é verdade. Mas eu digo, pega essa lei atual e interpreta corretamente, resolve um monte de problema. Resolve o problema dos estivadores, por exemplo, um monte de problema. Sem ter que mudar a lei. E não é que tem lá mais de 60 projetos de lei sobre aposentadoria especial, cada um mais burro do que o outro, não valem nada, até porque não se poderia criar benefício novo. Outro dia me apareceu uma pessoa, um deputado federal, que me apresentou um projeto para garantir a aposentadoria especial dos frentistas. Frentista que trabalha em posto de gasolina. Eu não tenho nenhuma dúvida, frentista tem direito sim a aposentar com 25 anos. Se o INSS não está compreendendo assim, vão brigar, mas não é mudando a lei.
Não é que o cara me trouxe um projeto de lei, eu disse, amigo, em primeiro lugar, isso não passa. Em segundo lugar, se passar, é inconstitucional. Está falando que cria um benefício sem criar custeio. Em terceiro lugar, se você apresenta uma lei dessa, você está admitindo que não tem direito. Não é? Se eu apresento uma lei para dar o direito a isso, é porque o direito não existe. E não é verdade. É a interpretação da lei que está errada. Esses são os problemas da Câmara. E não é só o caso do frentista, né? Em diversos outros, né? Eletricitário, por exemplo, eletricitário. Sempre foi especial. Trabalha acima dos 50 volts, meu amigo. Aposenta com 25 anos. O INSS agora diz que não. Olha, eu tive uma briga com os tecnocratas sobre a questão da periculosidade. Eu dizia, periculosidade é uma das razões que caracteriza o direito à aposentadoria especial. E o tecnocrata falou, não. Periculosidade só dá direito a outros benefícios. Eu falei, como? Invalidez, pensão por morte. Ele só quer pagar quando o perigo acontecer. A nossa conversa começou por conta da reportagem na área de educação. Se a gente for pensar, discutindo questão previdenciária, se a gente pegar a área de educação, no Congresso Nacional, Chico, existem 300 projetos de lei engavetados que criam disciplinas novas nas escolas. 300 matérias novas. Bom, no mínimo é um grande exercício de criatividade, porque para criar 300 disciplinas diferentes, tem desde corte e costura a economia doméstica, passando por um monte de outras... Se já não bastasse a grade que nós temos, que é extensíssima, né? Ainda mais 300, imagina, quer dizer, no Congresso Nacional eles não vai ter solução nunca. Tem gente que quer ressuscitar o SPB, né? Exatamente. O SPB... Educação Moral e Cívica... Social, política e brasileira, hein? Educação Moral e Cívica... Isso é da sua época, viu, Pardal? Sim, mas eu me lembro bem por que aconteceu. Vamos lembrar, hein? Tiraram filosofia, tiraram economia, tiraram latim, que não devia ter tirado, tiraram isso tudo. E aí vem educação moral e cívica e organização social e política brasileira. Isso é coisa da ditadura, né? Que aliás, 50 anos do golpe e agora, 50 anos do golpe, do SPB, educação moral e cívica. Um mês e meio aí. E vai por aí. Marcos, eu peço a licença, Pardal, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal POC News, gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o advogado, especialista em direito previdenciário, professor Sérgio Pardal Freudenthal, e o colega jornalista, mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Marcos Vinícius Batista. Eu queria começar esse bloco, professor Pardal, colocando a questão do reajuste dos aposentados neste ano. Os aposentados, por meio das suas lideranças, fizeram duras críticas, entendendo, inclusive, que receberam abaixo da inflação o reajuste. A inflação, eles receberam o INPC. Sim. Né?
Mas, na verdade, muito abaixo da inflação real, é o que se sabe. É isso mesmo? Eles têm razão nessa reivindicação? Claro. O problema, na verdade, é outro. Veja, não dá para a gente confundir o aumento real do salário mínimo. Ele aconteceu. Não dá para negar. Olha, é só lembrar, em 95, quando o FHC aumentou de R$70 para R$100, ele dizia que eram $100. Olha, o nosso salário mínimo... Hoje em dia, você cobra $300 com salário mínimo. Então, dizer que não houve aumento real é bobagem. Sim. Houve sim. E sabemos que o aumento real não pode acompanhar os reajustes, porque senão torna-se inflacionário. Isso é verdade mesmo, não tem o que negar. Agora, daí a admitir que o INPC tenha efetivamente representado a inflação, aí também não é verdade. Eu vou dar uns exemplos bem claros. Primeiro, houve uma lei de 94, logo após o Plano Real, que determinou que o reajuste dos aposentados era para ser pelo IGPDI e não pelo INPC. O governo não deu bola e não deu o raio do IGPDI, deu INPC. Eu entrei com ações, evidentemente, o IGPDI era maior. Pois olhem, chegou no Supremo Tribunal Federal e o Supremo disse que não podia aplicar o IGPDI porque o IGPDI teria como base o dólar e não se pode usar o dólar como medida inflacionária. Ou seja, mesmo a lei dizendo que era o IGPDI, o Supremo disse que era o INPC. Eu estou dizendo, e olha, telespectador, não tenha dúvida disso, eu estou dizendo que não é para entrar com ação judicial em busca do acerto da defasagem, porque vai perder. Eu sei disso, o Supremo fechou a questão. Olha, de 92 até hoje, nós já fizemos 4 grandes ações com teses diferentes. Perdemos todas, apanhamos que nem cachorro sem dono, do começo ao fim. E o Supremo fechou a questão contrária. Agora, isso não nos obriga a acreditar que a inflação está correta ali. Sim. É evidente que não. Veja, você pega o cara que em janeiro de 92 tinha lá a sua aposentadoria e veja quantas vezes ele enchia a sua geladeira. Ora, ele tem o direito a encher a geladeira tantas vezes quanto fazia no início. É que índice de enchimento de geladeira não tem. Tem que ter algum índice mais próximo. Bom, quer ver uma ultrapassagem bacana? Fevereiro de 94 teve uma inflação de 39,67%. Essa inflação não foi utilizada na época. Quem aposentou de março de 94 a fevereiro de 97, entrou com ações, ganhou, o Supremo mandou aplicar os 39%, foi bacana. O governo se rendeu, corrigiu, bonito. Só que quem aposentou-se antes teve o seu benefício convertido por real por uma média quadrimestral que usava fevereiro sem inflação. Eu já fiz essa conta, é 11,77% de perda. Ora, evidentemente entrei com ações. Vejam, se a inflação de fevereiro vale para quem aposentou de março de 94 a fevereiro de 97, tem que valer para quem saiu antes. Não é assim que o Supremo entendeu, tá bom? O Supremo me deu vitórias naquela questão do posterior. E não me deu nenhuma vitória no anterior. Decretou que não tem que dar os 11,77%. Ora, pelo menos a Dilma Rousseff, presidente da República, deveria converter isso. Deveria admitir que é uma perda e dizer, olha, só para poder resolver razoavelmente, vou dar 11,77% para corrigir aquela brincadeira do real. Pronto! Então, outra saída também, que eu já disse inclusive no seu programa, né, cara? Conversamos sobre isso aqui mesmo. Eu disse, existe uma tentativa de fazer com que o salário mínimo tenha a lei determinando essa forma de reajuste. Sim. Como é que é o reajuste do salário mínimo hoje? Fácil. É o INPC com mais o PIB de 2 anos atrás, o crescimento econômico de 2 anos, não é isso? Então eu vou dizer, eu não posso querer trazer para o aposentado essa condição, tudo bem. Mas por que não meio PIB? Por que não, durante um período, vamos dizer, de 5 anos, você paga INPC e meio PIB de 2 anos atrás para fazer a recomposição? Vamos lembrar de uma coisa. O artigo 58 das transitórias da Constituição de 1988 mandou corrigir salário mínimo. Falou, vamos recompor todos os benefícios do número de salários mínimos que tinham na data da sua concessão e pagar-se-á dessa forma até que uma nova lei defina como é que se reajusta. Ora, é um período. Pardal, se os aposentados não podem brigar na justiça porque vão perder, resta a eles o quê? Engolir a seco e entender a perda como perda definitiva mesmo? Política. Olha, a maior alegria que eu tenho hoje é lembrar que a ditadura acabou, tá certo? Quando a ditadura acabou, nós que já advogávamos, vimos dizendo isso, olha, até o momento da ditadura forte,
Advogar era uma coisa e fazer política era outra, totalmente diferente. Ajuizar uma ação não tinha ato político. Não é o que acontece na democracia. Ou seja, no regime democrático que o Brasil passa hoje, bem amplo mesmo, tem que ir para a rua. Vá para as ruas, mobilizem-se, escrevam cartinha para Dilma, escrevam nos jornais. Uma lembrança bem simples, em 1991, 147% foi para o salário mínimo. Os aposentados ganharam 54% e a inflação era 79%. Bom, a bagunça estava criada. Nos sindicatos que eu atuo, chapou de gente, vamos entrar com ação. Eu falei, olha, espera um pouquinho. Antes de entrar com ações sobre isso, vamos fazer política. O Sindicato dos Metalúrgicos fez a primeira mobilização dos 147%. Santos inteira abraçou a causa. E depois o Brasil inteiro abraçou. A Central Única dos Trabalhadores entrou com uma ação civil pública. Em agosto de 92, o governo estava corrigindo para todo mundo, 147%, e negociando o pagamento em 6 vezes do passado. Ora, isso é uma grande vitória. Se eu tivesse entrado com um monte de açõezinhas, eu tinha gastado papel de monte para chorar na praia. Sabe chorar na praia? Você nada. Quando chega lá, morre na praia, porque o processo acabou antes. Aliás, uma boa briga de mobilização seria exatamente contra o fator previdenciário. Poderia ser este ano, ano eleitoral, é o ano talvez mais indicado para essa briga contra o fator previdenciário. Mas temos uma pergunta, né, Paula, do telespectador. É isso mesmo, Chico. A pergunta é da Sandra, da Vila Matias, vai para o professor Pardal. É aconselhável fazer previdência privada? Quando se deve fazer? Como saber se a instituição é idônea? Bom, o que acontece hoje na previdência privada são outras relações. Em primeiro lugar, para nossa grande alegria, a Previdência Pública está consolidadíssima, firme, bem montada. Veja, Fernando Collor de Mello tentou acabar com a Previdência Pública naquela época, não conseguiu, consolidou-se. Então, quem é que deve fazer Previdência Privada? É fácil, quem ganha hoje mais que 4.390. 4.390 hoje é o limite do INSS. Então, até esse limite... É a maior aposentadoria paga pelo INSS. Isso, e é o limite de contribuição. Você não contribui mais do que isso. Então, para quem ganhar seus R$4.000, a Previdência Pública é a melhor que existe. Não há nada que a supere. Agora, quem ganha mais do que isso, deve procurar a Previdência Privada sim. Por quê? Porque é preciso ter complementos. E aí começa uma grande discussão. Em primeiro lugar, a Previdência Pública paga coisas que a Previdência Privada não paga. Entre elas, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. É só pensar o seguinte, aquele benefício decorrente de sinistro, aquele benefício que é imprevisível, só quem paga é instituição pública. Instituição privada não suporta. As privadas pagam mesmo é o benefício de caráter voluntário, data certa. Então, quando eu fizer 65 anos, eu vou parar de trabalhar, eu quero ganhar tanto. Esse é o pagamento que se faz. Agora, também é bom reparar, quando fala em previdência privada, que as coisas mudaram muito. Antigamente, os fundos de pensão fechados propunham os chamados planos de benefício definido. Então dizia assim, ó, eu garanto para você que vou te garantir exatamente o salário da atividade. Aquela diferença entre o que pagar o INSS e o que falta para ganhar a atividade, eu complemento. Só tem um probleminha. Tem que ter um cálculo atuário, tem que ter um matemático de atuária fenomenal para saber prever em 30 anos quanto ele vai cobrar para botar no papelzinho para saber o que ganha depois. Bom, agora em 98, as mudanças da Constituição deram uma nova visão de Previpriv, de Previdência Privada, que são os planos de contribuição definida. É o tal do PGBL, né? Plano gerador de benefícios livres. Eu falo para a molecada na sala dela, livres o quê? De compromisso com você. Não tem compromisso. Não é bem assim, não é que não tenha compromissos. Mas pensem só no seguinte, a contribuição é dada todos os meses, é feito um fundo de reserva. Claro, pessoal, só dá para aplicar dinheiro quando tem muito dinheiro para aplicar. Então é o meu fundo de reserva, é o do Chico, é o do Marcão. Cada um de nós tem um fundo de reserva que está ali, administrado, para quando chegar na hora de receber, pegar o fundo de reserva e dividir pelo período que você tem para receber. Normalmente pela chamada expectativa de vida. Então, aos 65, eu quero passar a receber, o cara faz o cálculo, olha, você tem uma expectativa de vida aí de 18 anos. Então, pega esse valor todo, divide por 18 para saber quanto você vai ganhar por mês. Sim. Então, é evidente que não é tão simples.
Vejam, os fundos de pensão fizeram questão absoluta de levar os seus segurados para esse PCD. Todo mundo sabe, né? A FENCO fez a mudança, a Previ, a Petros, todo mundo forçou para mudar para os PCDs. Eu explico por quê. Porque um PBD corre o risco de chegar no final e não ter como pagar. Aí o responsável solidário, que é a empresa, seria a Petrobras, a COSIM, teria que cobrir. Para acabar com isso, inventaram o tal do PCD. Não estou dizendo que é uma bela porcaria e não vai funcionar, hein, pessoal? Mas estou dizendo que a segurança não é tão efetiva. Vamos radicalizar. Vem um boom inflacionário danado e detona o dinheiro todo. Quando chega na hora de eu receber, o meu fundo de reserva é igual a 0. Ué, o cálculo fica mais fácil. 0, por qualquer que seja a minha expectativa de sobrevida, o resultado é 0 por mês. Então, e aí não tem responsável solidário. Por quê? É o que deu 0, 0 acabou. Então não é assim tão lindo, mas efetivamente eu digo. Por isso, telespectador, se você ganhar mais de R$4.000, procure sim uma boa Previ. A última pergunta que ela fez, como é que eu garanto, né? A idoneidade da... É fácil. Só para vocês terem uma ideia, a lei atual proíbe qualquer fundo de pensão aberto sem fins lucrativos, entenderam? Sem fins lucrativos é, na verdade, sacanagem. Os Montepios que tinha, né? Montepio KPM, Montepio da família. Montepio é Monte Piedoso. O sujeito piedosamente ia fazer um monte de dinheiro para você. Roubaram tudo, evidentemente. Então é proibido hoje fundo aberto sem fins lucrativos. O que você tem que fazer? Procurar a sua instituição bancária, aquela que você tem conta há muito tempo, e lá é que você deve fazer o seu plano de previdência privada. Marcos. A previdência privada é vendida, né? A gente hoje vê os bancos como um grande balcão de negócios, né? Você vai ao caixa, ele já te oferece um serviço, os gerentes muitas vezes têm pouquíssima autonomia, te oferecem serviços e tal. E a previdência privada acaba sendo oferecida com um caráter de investimento, né? Com essa palavra atrelada a ela mesma, né? Nesse sentido, é correto pensar em previdência privada como um investimento e é possível projetar 15, 20 anos confiando no sistema bancário brasileiro? Aí são outras questões. Veja, a confiabilidade da projeção que você faz depende, claro, não só do banco. Depende da condição econômica do país. Se o país efetivamente continua desenvolvendo como vai, sem dúvida vai dar tudo razoavelmente certo. Agora, é um bom investimento? É. É só pensar o seguinte. Quando eu pego meu dinheirinho no final do mês, eu, Pardal, tenho capacidade de saber onde eu aplico o meu dinheiro? Segundo lugar, eu tenho dinheiro suficiente para fazer uma aplicação efetivamente rendosa? As duas respostas são não, né? Eu nem tenho competência e muito menos capacidade financeira. Então o que eu faço com a merrequinha que sobrou? Eu vou aplicar num fundo. Existem fundos de ações. Quem gosta de aplicar em ações tem fundos bons, né? Tem o fundo da Petrobras, então cada banco fez o seu fundo de aplicação. Você não tem aplicação de ação quando você pega o seu dinheirinho e... Não, você põe num fundo que efetivamente faz as aplicações. Ora, hoje em dia você vai no banco, você pode optar pelo PGBL. Eu quero um PGBL civilizado. Então é aquele que não vai render muito, mas que tem garantias mais próximas. Não, eu sou ousado. Quero um PGBL selvagem. Aí o cara me põe num risco maior, mas que em compensação pode me render mais. Vejam, a grande questão de um PGBL é o período que você tem de aplicação. Então, aquele dinheiro que efetivamente você quer gastar na sua velhice, você quer guardar razoavelmente um bom tempo, os PGBL são bons. E o tal de VGBL? Aí é uma diferença bem engraçada. Mera questão tributária. O PGBL, que é o mais famoso, é aquele que permite a você o desconto da sua renda antes de pagar o imposto. Sim. Então, eu sou um assalariado, por exemplo, faço um PGBL pela empresa mesmo. Então, antes de saber qual é o valor sobre o qual eu pago o imposto de renda, eu tenho desconto. Com isso, às vezes, eu caio de faixa, pago menos. Claro. O VGBL não te dá essa garantia. Ué, e o que o VGBL presta? É simples. No final das contas, o VGBL te cobra menos imposto do que o PGBL. O PGBL, no final, vai cobrar um pouco mais. Ele não cobrou antes, mas vai cobrar depois. Claro. Aquele dinheiro que você aplicou, você não pagou imposto sobre ele, mas ele está ali para pagar. Na hora que você for usar, você vai pagar o imposto sobre ele. E o VGBL, já que não descontou antes, paga menos depois. Paga menos depois. Só isso. Marcos. Eu te perguntei em relação à projeção, porque uma grande discussão, inclusive
em termos internacionais, é sobre a sustentabilidade e a confiabilidade dos sistemas de previdência, justamente pelo fato de que você tem uma expectativa de vida cada vez maior, ou seja, o sujeito, 30, 40 anos atrás, se aposentava, ficava lá 10, 12, 15 anos aposentado e falecia. Hoje o sujeito fica 30 anos aposentado. Quer dizer, esses sistemas são confiáveis diante de uma expectativa de vida cada vez maior, por exemplo, no Brasil, 70 anos homem, 78 anos mulher? Olha, pensa só no seguinte, quando você vai passar a receber o pagamento mensal do seu PGBL, a expectativa de sobrevida que eles vão calcular é naquele momento, não é hoje. Não é que eu entro hoje no banco e calculo hoje a minha expectativa de sobrevida para poder fazer o pagamento. Não. Eu calculo hoje quanto é que eu vou pagar. Eu vou botar dinheiro lá bonitinho e depois, na hora em que eu for passar a receber, é que eles vão ver a minha expectativa de sobrevida, que vai ter aumentado com certeza. Agora, claro, veja, uma coisa é a Previprive desse ponto de vista. Ele não tem dificuldade, porque a expectativa de sobrevida é calculada no ato da concessão do benefício. Agora, na Previdência Pública, a história é um pouco diferente. Veja, a tecnocracia do mundo todo fica reclamando. O trabalhador agora cisma de aposentar e continuar vivo, onde já se viu, né? Antes aposentar, morria logo. Pior ainda, hein? Ele aposenta, quer ficar vivo e fez menos filhos em sua vida. Com menos filhos, tem menos gente para trabalhar, para sustentá-lo. Olha, pessoal, na verdade, são duas coisas para serem comemoradas. A longevidade e a diminuição na natalidade é para comemorar, não é para achar ruim, não. Aí, o sistema público ficou mais caro. É verdade? É verdade. A discussão de verdade é quem é que tem que pagar. Eu não tenho dúvida. Tem que pagar quem ganha mais. É aquela velha história. Quem ganha muito é que tem que dispor um pouquinho do seu para poder acabar com esse caos social que vem acontecendo. Então, não é assim tão grave a situação. Agora, na previdência privada, tudo é mais fácil de resolver. Muito mais fácil nas condições atuais. Evidentemente, na história do plano de contribuição diferente. Negócio simples, ó, você vai lá numa instituição bancária e diz assim, amigo, daqui a 25 anos eu quero ganhar 5 pau por mês. Quanto é que eu tenho que pagar aí para você? Aí o atuário deles faz a conta lá, piripipi, no aviso forte, ó, R$342 por mês, corrigido pelo índice tal, mês a mês, em 25 anos você vai ter dinheiro para... Pô, beleza. Mas é certeza isso? Não. É projeção, né? Não, eu quero certeza. Aí o banco fala para você... Até porque é o imponderável nesse processo. Aí o banco fala né? para você quer certeza? Eu garanti para você 5 mil daqui a 25 anos, então eu vou te vender um PBD. Ele faz as contas para Brasil. Ó, 1.840 por mês. Pô. Ah, não gostou? Que bom, eu não quero vender isso mesmo. Essa é a verdade, eles não querem mais vender um PBD, porque o PBD é arriscado. Para eles, claro, né? O PCD, o plano de contribuição definida, tira o risco do empregador e tira o risco do banco. Pardal, peço sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado.
Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o professor Sérgio Pardal Freudenthal, advogado, especialista em direito previdenciário, e o colega jornalista, mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, professor Marcos Vinícius Batista. E na esteira da discussão anterior, no bloco anterior, professor Sérgio, eu queria lhe colocar uma questão que é muito comum e o cidadão questiona muito isso, né? Afinal de contas, a Previdência Social, ela é deficitária? Não, de jeito nenhum. Ainda é superavitária. Claro, a discussão é um pouco mais embaixo. Quando você pega hoje o INSS como responsável pelo pagamento, por exemplo, das aposentadorias rurais, do antigo fundo rural que não contribuía nada, por exemplo, os benefícios decorrentes da LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social. Isso não é parte da Previdência. Note, Previdência é contributiva. Ou seja, a Previdência, entre o que entra de contribuição e o que sai de benefício contributivo, ela ainda é superavitária. Claro, há toda uma discussão. Quando o FHC lançou aquela emenda, que deu a emenda 20 de 98, ele dizia assim, há 50 anos atrás, havia 18 trabalhadores em atividades para um inativo. Agora, 50 anos depois, há 1,8 em atividade para um inativo. Sim, mudou muito, é verdade. Agora, eu só pergunto uma coisa. E aquele grande dinheiro que entrou quando era 18 para 1, onde é que foi parar? Porque não foi pagamento de benefício. Eu digo onde foi parar. Mas o governo alega sempre... Foi Brasília, Transamazônica... O governo alega sempre que a Previdência quebra. Se der o reajuste que deve dar, a Previdência quebra. Isso é mentira, né? Mentira. Em qualquer situação é mentira. Olha, vamos pensar da seguinte forma. Primeiro, ainda é superavitária. Se tornar deficitária, quem tem que pagar é a União. Do mesmo jeito que num fundo de pensão a empresa patrocinadora é responsável solidária, no sistema público a União é responsável solidária. Claro. Então, se um dia, efetivamente, o INSS não tiver dinheiro para pagar, a União paga. A União não tem dinheiro? Sinto muito, fabrica, liga a maquininha, e solta lá as notas. Pode inflacionar, pode ser o diabo que for. Mas dizer que não vai pagar é mentira, mentiríssima. Claro, as condições mudaram muito, até porque mudou o ponto de vista ideológico. Hoje, o INSS não tem mais o que tinha antes como autarquia. Quando foi INPS, IAPAS e INAMPS, era INPS pagador de benefício, IAPAS arrecadador, INAMPS saúde. Evidentemente, era um grande absurdo o INAMPS, que hoje é SUS, muito mais amplo, muito mais coerente. Agora, IAPAS e INPS, depois formou-se INSS, mas era arrecadador, ou seja, uma autarquia com força própria. Hoje ela não tem mais isso. Ela não tem mais auditor fiscal, pertencem todos à Receita, nem procurador do INSS tem mais, é a Advocacia Geral da União. Perdendo essas condições, some também o seu orçamento. E sumindo o seu orçamento, cada vez mais vão contar mentira e dizer que está deficitário. Mas é mentira, e quem sabe muito bem disso é a Anfip. A Fundação Anfip, que é dos fiscais da Previdência, pode até entrar, fundacalanfip.org.br, pode entrar no site deles, eles têm todas as informações, eles apontam com muita clareza que continua superavitária a Previdência brasileira. Essas mudanças ideológicas que você acabou de mencionar, Pardal, não entra também nessa discussão o papel dos sindicatos, uma perda de força dos sindicatos naquilo que você colocou lá no começo do programa, que é fazer política para estabelecer mecanismos de pressão no sistema previdenciário? O movimento sindical, nos últimos 16 anos, tem sofrido bem. Primeiro sofreu a degola, não é? O governo tucano degolou, bateu como pôde, tentou tirar a sede dos petroleiros cobrando uma multa por greve, então a pressão foi horrível. Os 8 anos seguintes, já os governos Lula, evidentemente foi um cala-boca ao contrário. Sim. Olha, eu acho incrível, mas o movimento sindical não entendeu nem mesmo o que disse o Lula quando se elegeu. 4 meses depois de eleito, ele fez uma reunião com o movimento sindical, eu me lembro disso muito bem, e ele disse, olha, o que vocês quiserem, reivindiquem, viu? Mobilizem-se, pressionem, senão não dou nada.
Lógico, não é? Alguém tem dúvida disso? Pois bem, o movimento sindical, infelizmente, teve dúvida. Não se mobilizou o suficiente e tem hoje uma situação um pouco mais difícil. Mas não significa que perdeu a sua qualidade. Pelo contrário, é um momento são as ondas que acontecem, né? É um momento de descenso do movimento, mas eu acho que ele tem tudo a crescer. E acho, inclusive, que ele cresce exatamente do ponto de vista reivindicatório. Por exemplo, na questão previdenciária, eu digo, são 3 bandeiras de luta para esse ano esportivo eleitoral, por isso que ele é muito importante, né? Carnavalesco, esportivo eleitoral. Pois bem, nesse ano aqui, nós temos que brigar. Número 1, correção das aposentadorias e pensões. Vamos conter essa defasagem. Número 2, o fim do danado do FP. Fator previdenciário. A lei chama de F, eu só chamo o nome completo, FP. E em terceiro lugar, a reinterpretação da questão da aposentadoria especial. São 3 bandeiras de luta para esse ano aqui e eu, inclusive, acho que temos condição de razoável vitória nas 3. O senador Paulo Paim diz que acredita que este ano, pelo menos o sistema 85-95 seja aprovado para isentar do fator previdenciário aqueles que alcançarem a fórmula 85 para mulheres, 95 para homens. Será que é possível isso? Será que vamos ter isso? Sim, eu acho que neste ano ainda? Eu acho que a negociação parte nesse sentido mesmo. Veja, o FP, o fator previdenciário, veio porque em 98 não foi aprovado o limite de idade. Sim. Eles queriam colocar para aposentar meninos 35 com 60 de idade e meninas 30 de contribuição com 55 de idade. Não passou a idade mínima, veio o FP logo depois. A proposta não é retirar o FP, hein? Não tem nenhum projeto de lei hoje tramitando na Câmara que simplesmente extingua o FP. Não tem. O que tem é a isenção da sua aplicação a partir da Fórmula 95, da somatória. Tempo de serviço com idade, para os homens tem que dar 95, para as mulheres 85. Eu acho que pelo menos isso tem que acontecer, é um grande avanço. Até porque o fator previdenciário é uma farsa. Se você pegar, por exemplo, o sujeito que podia se aposentar hoje, com 35 de idade, com 50 de idade e 35 de contribuição, ele faz a conta e diz, não, eu vou ganhar pouco, espero mais 5 anos. Você faz a conta de quanto ele ganharia com 40 de contribuição e 55 de idade e vê que não vale a pena, por uma questão bem simples. Porque o que ele deixa de receber naqueles 5 anos, se você dividir pela diferença, leva a 15 para recuperar o que não recebeu. Traduzindo, o cara ia aposentar com 50, falou, não, vou esperar 55, só vai ter valido a pena se ele chegar aos 70. Se morrer antes, perdeu dinheiro. Então não tem cabimento, é uma farsa. Nesse sentido, é correta a decisão que muita gente está tomando de adiar a aposentadoria? Olha, infelizmente não. Marcão, a coisa é terrível, sabe por quê? Uma vez eu levantei isso lá em Itapema, em Santa Catarina, aí um colega falou, não, você não pode falar isso, que eles vão morrer de fome depois. Eles dizem assim, o trabalhador se aposenta hoje com aquela condição, ele vai somar a aposentadoria com o salário e quando ele não puder mais trabalhar, ele não sobrevive só com a aposentadoria. Aí eu disse pro colega, mas então ele não se aposenta e fica só com o salário? Eu falei, então... O correto seria ele se aposentar assim e ao invés de usar o dinheiro da aposentadoria, aplicá-lo. Ou seja, ele se aposenta assim... E continua trabalhando. Vive do seu salário e aplica o dinheiro da aposentadoria para daqui a 5 anos aposentar-se de verdade. Sabe que aposentar-se é retirar-se para os seus aposentos, né? Para de trabalhar. Então ele se aposenta de verdade. Ninguém consegue no Brasil, não adianta. E aí os caras falam, mas ninguém consegue se organizar. Ele aplica a aposentadoria em previdência privada. Isso. É uma Previ-Prive que você faz, na verdade. Você faz uma somatória diferenciada. É verdade. Pardal, olha, nós teríamos muito a conversar, você sabe, mas infelizmente chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Eu gostaria muito de agradecer a presença do professor Sérgio Pardal, Freudenthal, que é advogado, especialista em direito previdenciário. Muito obrigado, Pardal, mais uma vez. Eu que agradeço, Lascala, é sempre um prazer participar com você aqui. Muito obrigado pela presença do professor Sérgio Pardal, Freudenthal, e também do nosso colega jornalista, articulista do semanário Boc News, professor Marcos Vinícius Batista. Obrigado, Marcão, mais uma vez. Obrigado, Chico, sempre um prazer. Tá certo. Obrigado a ambos, a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.